Estou aqui para mais uma live, Pitadas de Visagismo, e hoje eu vou falar sobre a percepção da cor como símbolo. Então, nesta live de hoje, eu quero discorrer aqui sobre um tema que pega bastante, que é essa questão da percepção da cor. Primeiro eu quero te fazer uma pergunta, tá? Então faça aí uma reflexão. Já aconteceu com você de fazer um teste, realizar um teste de cores e de repente a sua cliente olhar para aquela cartela de cores e falar assim para você: olha, estas cores aqui, não sei, não fazem sentido para mim, não condiz com a minha personalidade. Já aconteceu com você? É normal, gente, tá? Isso pode sim acontecer. A questão é que depois vem, né, os nossos questionamentos, né? Poxa, será que eu fiz o teste certo? Será que eu estou entregando a cartela correta de cores à minha cliente? Então, eu quero discorrer na live de hoje sobre isso, tá? Antes, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, onde eu vou falar sobre coloração pessoal através da análise de íris. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal e preencha o formulário, tá bom? Então, para decorrer sobre esta live, olha só, eu quero contar um experimento científico, tá? Então, foi feito um experimento científico onde os cientistas queriam entender como essa questão das sensações através dos símbolos acontecem em nós humanos, tá? E para isso que eles fizeram? Como todo experimento é feito em ratinhos ali de laboratório, eles pegaram então dois grupos de ratos de laboratório, tá? Um grupo era de ratinhos que haviam nascido dentro do laboratório. E o outro grupo era de ratos que eles pegaram na natureza, ou seja, ratos silvestres, tá? O que eles fizeram foi o seguinte: eles condicionaram estes dois grupos a um experimento científico, no qual estes ratos eram colocados dentro de uma gaiola e eram submetidos a experiências. Então, o que eles fizeram? Nos ratinhos criados em laboratório, que estavam dentro da gaiola, de tempos em tempos, eles acendiam uma luz muito forte, tocavam uma buzina muito alta, e no mesmo tempo, simultaneamente, esses ratinhos levavam choque ali, onde eles estavam pisando dentro desta gaiola. Já com os ratos silvestres, dentro de uma gaiola, eles também acendiam uma luz muito forte e tocavam ali uma buzina, tá? Só que estes ratos silvestres não levavam choque. E a partir desta experiência, o que eles faziam? Eles iam lá colhiam sangue destes ratinhos, tá? Porque eles queriam medir ali aqueles hormônios do estresse que eram jogados ali na corrente sanguínea a partir do momento desta experiência, tá? E é claro que os ratinhos de laboratório, porque eles levavam choque a partir destas experiências, então aumentava todo aquele hormônio de estresse, batimento cardíaco acelerava bastante. Já nos ratos silvestres, não, tá? Não acontecia nada, porque eles não levavam choque, diferente dos ratos de laboratório. Eles só ouviam a buzina e enxergavam ali aquela luz forte sendo emitida, tá? Então, o que eles entenderam? Cientistas entenderam que experiências traumáticas, elas acontecem após eventos simultâneos, tá? Então, eu posso adquirir uma experiência traumática. Como que eles entenderam isso? Porque depois de um tempo, no experimento, bastava eles acenderem uma luz ou tocar uma buzina. E os ratinhos que foram criados ali em laboratório, se tinha um hormônio realmente alterado, novamente de estresse, tá? Sem precisar necessariamente levar um choque. Ou seja,
Esses ratinhos, somente com a experiência de enxergar aquela luz ou de ouvir uma buzina, eles já se estressavam, tá? Por quê? Porque eles foram condicionados, né? Eles possivelmente já sentiam que iam levar um choque ali, que ia machucar, enfim, diferente dos ratos de laboratório, tá? Então, primeira parte do experimento. Nós, por experiências, podemos sim sermos traumatizados, ou seja, as experiências elas disparam gatilhos emocionais, que podem ser, neste caso era negativo, mas que podem ser também positivos, tá? Depois, a segunda parte do experimento, o que eles fizeram? Eles apresentaram um gato, tanto para os ratos de laboratório, que estavam ali presos dentro da gaiola, colheram sangue do rato e também mediram o batimento cardíaco. Da mesma forma que estes ratos tinham os seus hormônios de estresse alterado quando eles levavam choque, eles tiveram também apenas quando viram o gato, tá? E já nos ratos silvestres, isto aconteceu também, ou seja, eles se assustaram e tiveram seus hormônios alterados de estresse e o seu batimento cardíaco acelerado depois que eles viram o gato. Ou seja, em outras palavras, o gato ele é um símbolo que representa perigo para o rato, independente deste animalzinho ter sido criado lá na natureza ou dele ter sido criado dentro de um laboratório. O gato para o rato é um arquétipo simbólico, traz uma simbologia de perigo, tá? Jailson, o que isso tem a ver com cores? Para onde que você quer chegar com esta fala? Quero dizer a você o seguinte, tá? Que da mesma maneira que uma luz sendo emitida ali para um ratinho, ou de uma experiência traumática que a pessoa possa ter vivenciado, por exemplo, sofri um acidente, estava dentro de um carro vermelho, ou foi um carro vermelho que veio na outra mão e bateu, ou um carro prata, e aquilo fica muito acentuado na cabeça da pessoa, tá? E quando ela vê aquela cor, ela pode ter um sentimento ou de proximidade, de aconchego, ou de rejeição. Isso acontece em nós humanos. Ou seja, resumidamente falando, quando você faz um teste de cor e a sua cliente ela se agrada daquela cartela que ela recebeu ou não se agrada, isso com certeza, possivelmente, pode ser devido a experiências emocionais. Por quê? Porque aquela cor ali despertou um gatilho emocional àquela sua cliente. Então, qual é a solução? A solução é que nós, profissionais, tenhamos sabedoria e investigar se aquela cor traz uma experiência agradável à nossa cliente ou não. Mas por que investigar? Só investigar por investigar? Só investigar já é ali funcional? Não. É investigar para falar a ela o seguinte, olha só, você teve uma experiência com esta cor, e esta cor, ela disparou possivelmente um gatilho aí emocional em você, tá? Foi um símbolo, porque a cor ela é um símbolo na nossa imagem, porém, agora, para esta sua proposta de imagem, para esse seu projeto imagético, esta cor ela é fundamental, porque aos olhos do interlocutor, ela vai expressar força, ela vai expressar, sei lá, delicadeza, tá? Ela vai expressar aos olhos do outro as emoções que são necessárias. E é por isso que eu estou te indicando o uso dessa cor. Com isso, você estará fazendo com que a sua cliente ela reflita de uma maneira racional se ela vai decidir usar aquela cor, se ela vai se permitir usar aquela cor, e de repente ela vai usar e ela pode até gostar e falar assim, nossa, jamais eu imaginei que eu fosse gostar dessa cor, enfim, tá? Ou seja, ela pode passar a ter uma outra experiência, ela pode adquirir uma outra experiência e desenvolver então um gatilho emocional diferenciado com aquela cor ali que você apresentou a ela, certo? Então, mais uma vez eu digo, entender de uma forma profunda sobre
o que aquele elemento imagético, no caso aqui eu estou falando de cor, mas pode ser o formato de um óculos na imagem do seu cliente, pode ser o corte o designer de uma roupa, tá? Pode ser inúmeras situações, independente do que seja, cor, forma, linha, estrutura, textura, é um tecido mais leve, é um tecido mais enrugado, tá? Entenda o que estes símbolos em conjunto expressa na imagem do seu cliente e racionalize o seu cliente sobre esta expressão simbólica, porque desta forma você estará conscientizando o seu cliente sobre o uso de determinado elemento e isso pode fazer sentido para ele. Ele pode passar a gostar daquele elemento o qual ele nunca se permitiu a usar, mas quando ele entender que aquilo é funcional para ele, é como se fosse um remédio amargo, que ninguém gosta de tomar um remédio amargo, mas quando a gente entende que aquilo faz bem, que a gente vai tomando aquele remédio, que a gente vai depois usufruindo dos benefícios que aquele remédio amargo trouxe pra gente, a gente passa a tomar assim sem uma maior preocupação, sem um maior desgaste, por exemplo, tá bom? Isso acontece lá na medicina, isso acontece com as nossas pitadas, com as nossas pílulas imagéticas, que vai trazer um benefício, um bem-estar, satisfação, alegria, autoridade, suavidade, seja o que for, na imagem do nosso cliente. Então, quando nós trabalhamos todos estes elementos imagéticos com sabedoria, com inteligência, aí sim estaremos trabalhando visagismo, tá ok? Se esta fala faz sentido para você, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre este tema, tá? Coloque lá no nosso formulário o que você quer ouvir nas próximas lives, que com certeza eu trarei aqui de bom coração para você, para que desta forma a gente crie uma comunidade forte de profissionais de imagem que trabalham com racionalidade e com base em ciência, tá ok? Meu muito obrigado por você estar aqui comigo. Direcione essa live para que a plataforma entenda que essa live é interessante e que possa atingir o maior número de pessoas, tá bom? Um grande abraço e até mais.